Veteranes, aqui está falando é Luiz Barão, criador do canal Tô Passado, que eu tanto amo. E hoje eu estou novamente aqui com meu amigo Flávio Médici, que é um expert em economia, mas hoje a gente não vai falar de economia. Flávio, bem-vindo aí. Flávio, como é que você está? Como é que estão os seus dias aí nesse isolamento? Boa tarde, veteranos, boa tarde, pessoal. Estamos indo bem, apesar de estarmos cansados de estar em casa aí com a bunda quadrada, já desculpa falar esse termo, mas acho que não tem problema. Mas estamos bem. Eu soube aí que você está meio escravizado em casa, é isso? Trabalhos domésticos estão te exaurindo, é isso? Mas isso não foge disso, né? Desde que a gente esteja encerrado em casa, tem que lavar a louça, tem que lavar roupa, tem que cozinhar, tem que ir ao mercado, protegido, é claro. Bacana, então, às vezes bacana. A gente cansa, né? Vida doméstica, a gente está trancado em casa, ainda temos o privilégio de ter casa para ficar dentro dela, né? Isso. Então, o Veteranos é o seguinte, hoje a gente chamou, aliás, nos chamamos um ao outro para a gente bater um papo aqui. No vídeo passado, que a gente falou sobre poupança, o Flávio foi dar um salve para a comunidade LGBTQIA+, e ele deu uma patinada. Eu entendi que tinha ali uma dúvida com relação a essa sopa de letrinhas, quem somos. Na realidade, o pessoal da nossa geração, né, Flávio, da sua, da minha, é uma geração que cresceu um pouco apartado dessa terminologia e tal, e a gente... Sim. E conversando aqui com o Flávio, a gente chegou à conclusão que é muito importante as pessoas saberem como chamar as outras, como reconhecer Sim. o outro dentro da sua identidade de gênero, da sua orientação sexual, enfim. Para nós, que estamos dentro de um grupo de diversidade, isso é fundamental. Sim. Na verdade, a gente convive com as pessoas, vou tratar assim pessoas, me desculpe se eu estou usando o termo errado, independente de orientação ou sei lá o quê, e de uma forma tão natural, e na nossa época também não era muito comum essa terminologia. Né? Pelo menos eu não escutava muito, na época de travesti, 90, né? Era transformista, travesti, sapatão, viado, gay, e por aí, né? Mas já existiam as pessoas transgêneras, masculinas, as pessoas transfemininas, já existia Sim. toda essa gama de situações, só que hoje elas têm visibilidade. Sim. Então, eu acho que faz parte, inclusive, da gente entender como é que é a tecnologia para dar visibilidade, né? Porque ficar, como você disse, apartado disso, eu realmente confesso, eu não conheço. Então, o que você acha que é a identidade de gênero? É o gênero com o qual você se identifica. Muito bem. Só que isso Acertei! É algo um pouco mais profundo do que isso, né? A identidade de gênero é algo que só diz respeito àquela pessoa. Não é uma questão social, genética, física. Diz respeito a como aquela pessoa se reconhece como ser humano. Né? Sim. Por exemplo, eu nasci homem, você nasceu homem, Sim. eu sou um homem cis, por quê? A palavra cis significa que eu estou do mesmo lado. Ou seja, o meu aspecto, a minha genitália, a forma como eu me comporto, é condizente com o que eu acho bom para mim mesmo, com o que eu acho, com o que eu gosto de ser. Ou seja, quando você fala identidade, é como eu me identifico. Não é como o mundo te identifica, é como eu me identifico. Então, se amanhã eu resolver que eu quero transicionar para ser uma mulher, certo? Uma mulher trans, eu passo a me identificar como uma mulher trans. E o mundo... Eu espero, por isso que é importante a gente saber como as coisas se chamam, por que elas existem, parará. Porque o reconhecimento externo também é importante para aquela pessoa. Que ela seja... mas isso é independente do vestuário que você usa. Não, se eu chegar para você e falar que eu sou uma mulher trans, você vai falar, você é biruta. Mas não, eu me identifico como tal. É evidente que a questão da transexualidade também é um pouco performática. Porque a pessoa começa a se identificar com outro gênero, ela começa a se transformar de alguma forma, né? Nem todas as pessoas. Tem pessoas que se identificam com outro gênero e não fazem nenhum tipo de transição. Mas às vezes uma roupa diferente, enfim, tem um jogo de corpo aí. Então entender isso é fundamental, primeiro, para a gente saber como funciona, e segundo, para respeitar essas pessoas,
dentro do que ela se identifica. Né? Uhum. Então, por exemplo, vamos falar sobre androginia. Androginia. Certo? É um termo para descrever um indivíduo que assume uma postura social que está mais relacionada à vestimenta, à performática de ambos os gêneros. Ou seja, aquela forma dela se compor, de se montar, é uma coisa que não é nem homem e nem mulher. Uhum. Né? Tem uma ambiguidade ali. Sempre isso David Bowie fazia Sim, maravilhosamente bem, inclusive. Maravilhosamente bem. A década de 70 era uma década que tinha muitos artistas muito andrógenos, né? A década de 70 e 80, a androginia estava muito presente no meio artístico. Sim. Né? Quem conseguiu ver The Croquettes, que era uma coisa da minha juventude, entendia perfeitamente esse olhar, né? Uhum. E outros espetáculos que eu vi aqui em São Paulo, na minha juventude, inclusive o pessoal do Recife tinha um espetáculo maravilhoso que era totalmente andrógeno. Sim. Tinha Rock Horror Show, tinha, enfim, várias coisas. Você teve esse benefício de estar num centro cultural onde essas, não sei se é representatividade, mas isso ebulia, né? Efervescia. Eu venho do interior do Rio Grande do Sul, imagina. Pois é. Então, e também não era uma coisa do foco do interesse da minha geração. As coisas aconteciam. Às vezes não tinha nome para elas, mas elas aconteciam. Exato. Né? Exato. E a palavra andrógena, por exemplo, quando eu vi o David Bowie, eu achei ele maravilhoso. Eu fiquei morrendo de desejo por ele. Mas para começar esse papo todo, a gente poderia começar pela questão da binariedade, ser binário, né? Binário, para quem conhece um pouco da expressão hexadecimal, binário de computador, é 0 e 1. Isso. Então, a pessoa binária, ela acredita que só existe o sexo masculino e o feminino. Certo? Isso compõe a existência dela. Ela é uma pessoa que só acredita que o sexo é masculino ou feminino e, muito provavelmente, conteste veementemente a existência de outras identidades. Certo? Então, o binarismo, ele, na realidade, é uma das partes dessa identidade de gênero, porque também é uma forma da pessoa se identificar. Olha, eu sou homem, só acredito que possa existir homem ou mulher. Mas é uma coisa, na minha opinião, um pouco tosca, porque você deixa de considerar um leque de possibilidade de existência imenso. Pois é, Luiz. Aí, como você estava me perguntando quais são minhas dúvidas, aí eu já vou te trazer uma outra dúvida, então. Mas aí eu não sei se seria uma dúvida. Mas, por exemplo, há 60 anos atrás, não que essa seja a minha ou a sua idade, mas digamos assim, eu não queria dizer isso, mas vamos lá. Digamos que todos se intitulassem binários mesmo sem saber. Mesmo assim, existia muitos que viviam uma vida paralela. E aí, como é que trabalha esse conflito? Nem sei se é o assunto que a gente deveria estar tratando. Não, acho que tudo é assunto, né, cara? Eu não sou psicoterapeuta, eu não sei dizer, eu também não tenho essa noção histórica. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o binarismo, ele é histórico, ele é totalmente voltado para uma sociedade heteronormativa. Então, a heterossexualidade, a normatividade heterossexual pressupõe isso, marido e mulher, homem e mulher. Sim. Certo? Então, o binarismo, ele é o que historicamente se coloca como correto. As coisas, toda a opressão em termos de desejo sexual, em termos de políticas públicas, de direitos civis, ela está um pouco baseada nessa coisa binária, homem e mulher. Sim. Certo? Então, como as pessoas conviviam com isso antigamente, como elas convivem até hoje. Muita gente fazendo coisas escondidas, sendo quem não gostaria de ser. Ou seja, enfim, isso se repete até hoje. Nós não evoluímos vai continuar por quase muito tempo, nada nesse sentido. Né? Mas hoje a gente tem representatividade. Hoje as coisas têm nome. Sabe? Ter nome, dar nome às coisas é muito significativo e muito importante. O binarismo, ele é essa corrente que eu te falei primeiro. Por que eu citei primeiro o binarismo? Porque ele é a antítese de tudo o resto que nós vamos falar. Da androginia, do agênero, né? O que é gênero? A gênero é a pessoa que não se identifica ou não se acha pertencente a nenhum gênero. Eu não acho que ela é homem, não acho que ela é mulher. Sabe? Aí você vai falar, mas o que é isso? O que leva uma pessoa? Eu não faço ideia. A sexualidade humana sabe, a identidade de gênero é um guarda-chuva imenso.
E a pessoa tem o direito, e ela tem de se sentir não correspondido, não representado por nenhum gênero. Ah, mas ela vai ser trans? Não necessariamente. Né? E aí vem a questão do homem cis, da mulher cis, da pessoa cis. O termo cis, ele significa mais ou menos que você está no mesmo lado de. Ou seja, esta composição física está de acordo com a minha composição mental. Então, eu estou... falar de acordo não é uma boa palavra. As coisas estão coerentes para mim. Certo? Então, instituiu-se em mim um corpo masculino e um gênero masculino. Então, eu sou cis, eu estou do mesmo lado que. Certo. Certo? Essa palavra cis serve para homem. Por exemplo, se eu fosse me definir, eu sou um homem cis gay. Certo. Gay não é identidade. Gay é orientação. É um outro papo que a gente vai falar, certo? Depois do vídeo. Salve, veteranos, beleza? É o seguinte, a gente fez um vídeo sobre identidade de gênero e ficou com 30 minutos, é um vídeo muito longo. Então a gente resolveu cortar ele em 2 partes. Então tem a parte 1, que vocês acabaram de ver, e aí a gente vai lançar a parte 2 a seguir, certo? Acho que fica mais palatável, fica mais legal, e é bom para a gente se comunicar melhor, tá? Um grande beijo para vocês.